Então o que acontece? Quando essa tarifa aumenta de 25% para 50% na Índia, a economia indiana fica muito pressionada, não só pelas tensões comerciais, mas a moeda indiana caiu muito em meio a essas coletas recordes, né, de GST e alta nas ações de veículos elétricos ali como Ola e Ather. O que significa isso? Moeda indiana muito penalizada devido a essas sanções. Aí você fala assim, Daniel, por que o Brasil está com 50% de sanções e a gente não teve o real caindo tanto assim face ao dólar? Amigos, moeda indiana altamente prejudicada pelas tarifas americanas, isso fez com que os indianos buscassem se aproximar dos seus concorrentes e inimigos chineses. Isso aí, então, agora a gente entende o motivo. Por que os chineses e os indianos estão tão amiguinhos se eles eram competidores ali, concorrentes? Porque os indianos ficaram numa situação muito sensível, muito prejudicada devido a essas tarifas norte-americanas, tá? Então, a pergunta que a gente faz nesse momento, que é a pergunta importante tendo em vista que a moeda indiana atingiu uma mínima histórica comparada com o dólar, caiu muito, né? Pressionada pelas tarifas americanas, a pergunta é a seguinte, por que o real então não caiu tanto ainda? O que está acontecendo? Que vantagens é essa que nós temos ou que estratégias nós estamos utilizando para frear essa queda do real? Essa que é a pergunta importante que a gente vai responder agora, tá? Primeiro fator que faz o real não ter caído tanto. A gente tem uma menor dependência das exportações para os Estados Unidos. A Índia, ela exporta muito mais para os Estados Unidos do que o Brasil, tá? Os Estados Unidos representam apenas 12% das exportações brasileiras, em cerca de 40 bilhões de dólares, dados do ano passado, né? Agora, os indianos, eles exportam 18%. Você fala, Daniel, a diferença não é tanto. Na prática, a diferença, se você olhar o valor nominal, é quase o dobro. Porque enquanto o Brasil exportou ano passado 40 bilhões para os Estados Unidos, a Índia exportou 86 bilhões para os Estados Unidos. Então, por isso, o impacto na moeda indiana é maior. Além disso, a economia brasileira, ela ainda é muito fechada, né? De certa forma, a economia brasileira ainda é uma economia bem fechada ao mercado internacional, então isso faz com que a gente esteja menos exposto ao comércio global, né? A gente tem uma exposição de 36% do nosso PIB ao comércio global.